Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje será Fisiologia do Sistema Nervoso. Falando um pouco sobre a evolução do sistema nervoso. Alguns dos primeiros animais multicelulares a desenvolverem neurônios foram os membros do filo Cnidaria, as águas-vivas e as anêmonas do mar. Na imagem, você observa que os neurônios eles estão espalhados pelo corpo do animal, formando uma rede difusa. Os plateumintos possuem um cérebro rudimentar que consiste em um conjunto de corpos de células nervosas concentrados na cabeça ou região cefálica, como nós podemos observar aqui nessa segunda imagem, tá? Onde observamos um organismo conhecido popularmente como planária, onde dois grandes nervos, aqui olha, à esquerda e à direita, tá? Chamados de cordões nervosos, saem do cérebro primitivo, aqui nessa região anterior, identificando uma área aqui de concentração de células nervosas, certo? E essa área seria o que nós podemos chamar de cérebro primitivo, ok? Já nos anelídeos, na imagem C, tá? Os anelídeos, alguns dos representantes são as minhocas e as sanguessugas. O que nós temos nos anelídeos são aglomerados de corpos celulares, tá? Não são restritos apenas à região da cabeça. Então, nós podemos observar aqui que, além dessa região anterior, nós também temos corpos celulares dispostos ao longo dos segmentos do corpo do animal. Então, não temos apenas uma concentração de células nervosas numa região específica do corpo do animal, como nós vimos anteriormente no filo Plateumintos, mas nos anelídeos, esses neurônios eles também estão distribuídos por outras áreas do corpo do animal, em regiões específicas, e esses aglomerados são denominados de gânglios, ok? E eles estão unidos por cordões nervosos. Mas, de um modo geral, na evolução do encéfalo de vertebrados, todos apresentam três regiões, como nós podemos observar aqui na imagem D, na E e na F. No caso aqui da imagem D, onde nós podemos observar uma representação dos peixes, o que nós temos? Nós temos o prosencéfalo, tá? Que é uma região que se destaca aí na evolução desse cérebro dos vertebrados. O prosencéfalo seria uma pequena saliência destinada ao processamento de informações olfatórias do ambiente, aqui no grupo dos peixes, tá? O prosencéfalo, que seria uma das três regiões do cérebro, sendo que as três regiões seriam prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Então, nos peixes, o prosencéfalo ele ganha bastante destaque, até mesmo em função das atividades que ele desempenha, ok? Em pássaros, que é a imagem aqui em E, tá? O que nós podemos observar? Que em pássaros o prosencéfalo ele sofreu um aumento, tá? Ele é bem maior comparado com os peixes, significativamente mais volumoso, tá? Formando um cérebro de superfície lisa, como nós podemos observar aí na imagem. E quando chega nos seres humanos, o que nós podemos observar? O prosencéfalo nos seres humanos ele é formado por um cérebro com sulcos e dobras profundas, como vocês podem observar aqui na imagem, sendo a parte mais desenvolvida e diferenciada do encéfalo. Então, ao longo da evolução dos vertebrados, podemos observar o desenvolvimento de certas regiões específicas do encéfalo. Aqui na imagem, né, só para comparar um pouquinho mais a evolução do sistema nervoso em outros animais representativos que nós temos. Então, como vocês podem observar aí, a organização do sistema nervoso em grupos de animais diversos. Então, aí desde os quinidários, né, que possuem uma rede nervosa,
ao passo que todos os demais grupos mostram um certo grau aí de cefalização, né? Com exceçãozinha aí dos equinodermos, que é o caso aí da estrela do mar. Mas, de modo geral, ocorre um processo de cefalização nos demais grupos zoológicos. Bom, em relação à anatomia do sistema nervoso, o que nós temos? O sistema nervoso se desenvolve a partir de um tubo oco, como vocês podem observar aqui na imagem. É o 20º dia de desenvolvimento aí do embrião. Essa aí é uma visão dorsal. Então, as células da placa neural, que você observa aí em roxo, elas migram em direção à linha média. E lá pelo 23º dia de desenvolvimento embrionário, ocorre a formação do tubo neural, que está quase completa. Aqui na imagem seguinte, nós podemos observar, né, um embrião humano de 4 semanas. Aqui na nossa primeira imagem, aqui. E o que mais nós temos aqui é o desenvolvimento dele nas semanas seguintes. Ainda na 4ª semana, já é possível observar no desenvolvimento do embrião humano 3 regiões especializadas. Então, aqui nós temos o prosencéfalo, essa região anterior, o mesencéfalo, essa região mediana, e o rombencéfalo, tá? Que é a terceira região em que nós podemos observar que o encéfalo ele já está se especializando. Cada uma dessas 3 regiões elas vão dar origem a diferentes partes do encéfalo em um indivíduo já adulto, como nós podemos observar aqui, olha, o prosencéfalo já na 6ª semana já é possível observar o que? A presença do diencéfalo e do telencéfalo, ok? Como nós podemos ver. E o rombencéfalo, um pouco mais aqui em cima, dando origem ao bulbo, o cerebelo e também a ponte, que são estruturas importantes no encéfalo humano. Na 11ª semana, ocorre o que? Um crescimento do cérebro, que é bastante marcada aí pelas divisões do encéfalo. Então, nós podemos ver essas diferentes partes aqui do encéfalo já um pouquinho mais diferenciadas. Na 40ª semana, como nós podemos observar aí, o cérebro já cobriu a maior parte das outras regiões do encéfalo. É importante salientar aqui que o nosso cérebro aqui, ele se desenvolve a partir do telencéfalo, ok? O telencéfalo, por sua vez, ele é uma das divisões do prosencéfalo, tudo bem? Então, com o tempo, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais. Cada uma dessas partes compõe o encéfalo humano. Aqui na outra imagem, nós observamos uma criança. Aqui podemos ver, devido ao desenvolvimento do encéfalo, nós podemos ver que é possível traçar algumas direções, como as direções dorsal e ventral do encéfalo. Observamos que elas são diferentes. Observem aqui, olha, frontal, caudal, dorsal e ventral, que são importantes no estudo de fisiologia, para que possamos compreender melhor os conceitos. E você ter essas regiões aí é um reflexo justamente do desenvolvimento do tubo neural que ocorreu ao longo aí desse desenvolvimento embrionário. Aqui na imagem seguinte, só para fixar um pouco mais a informação, nós podemos ver as divisões fundamentais do sistema nervoso central dos vertebrados. Como cada uma dessas partes aí, lá em cima, como você pode observar, né, o prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, medula espinhal, elas vão se desenvolvendo até originar as diferentes partes que compõem o encéfalo dos vertebrados. Bom, em relação à anatomia do sistema nervoso, o que nós temos? O sistema nervoso central ele é dividido em substância cinzenta e substância branca. Mas o que seriam essas substâncias? A substância cinzenta
consiste em quê? Em corpos de neurônios. Esses corpos de neurônios, quando eles estão no sistema nervoso central, eles são chamados de núcleos, ok? Além disso, a substância cinzenta também é formada por dendritos e terminais axônicos de neurônios aminínicos. Esse A indica não. Então, esses neurônios não possuem bainha de mielina, ok? Além da substância cinzenta, nós também temos a substância branca. Ela é composta geralmente de quê? Feixes de axônios mielinizados e contém poucos corpos celulares. Esses feixes de axônios, no sistema nervoso central, eles são chamados de tratos. Então, nós vamos ter esse tipo de estrutura no sistema nervoso central. Na imagem, nós podemos observar um pouco sobre essa distribuição da substância cinzenta e branca na medula espinal ou espinhal. Então, no centro, nós temos a substância cinzenta, como vocês podem observar aqui na imagem, tá? Formando uma letra. Essa letra é semelhante aqui, ó, ao H, aqui, ó. Parece um H, né? Então, a substância cinzenta na medula espinal fica um pouco mais no centro e a substância cinzenta fica aqui distribuída mais na periferia da medula espinal, ok? Na imagem do canto superior direito, nós observamos um corte histológico que evidencia a diferença entre a substância cinzenta e branca, ainda com relação à medula espinal. E na imagem do canto inferior direito, nós podemos observar um corte histológico do encéfalo, onde a distribuição da substância cinzenta e branca ela se inverte. A substância cinzenta ela fica na região mais periférica do encéfalo, no córtex, enquanto que a substância branca ela fica um pouco mais na região central do encéfalo. Ok, pessoal? Então, seguindo, o que nós temos? Os ossos e o tecido conectivo sustentam o sistema nervoso, são muito importantes, ok? Também para uma proteção, com certeza. Aqui são uns dados um pouco quantitativos. O crânio tem um volume interno aí em torno de 1,4 litros, sendo cerca de 1 litro ocupado por células, o restante dividido em sangue, líquido cerebroespinal e intersticial, com seus respectivos valores aí dentro dos parênteses, tá? É muito importante chamar a atenção de vocês aqui para esse líquido aqui, cerebroespinal, tá? Ele vai ser muito trabalhado daqui para frente nos próximos slides. Ainda sobre a questão do sistema nervoso central, ele é composto aqui por meninges. O que são meninges? São membranas de tecido conjuntivo que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Além disso, as meninges situam-se entre os ossos e os tecidos do sistema nervoso central. Nós temos 3 tipos de meninges, tá? A primeira delas aqui é chamada dura mater, é a camada densa mais externa. Então, a dura mater está associada a veias que drenam o sangue do encéfalo através de vasos ou cavidades. Dessa meninge, nós temos a meninge chamada de aracnoide, é a camada intermediária das meninges. A aracnoide, pessoal, ela cria um espaço chamado de subaracnoideo entre a camada interna da dura mater e a pia mater, onde pode ser encontrado o líquido cerebroespinal, que tem importantes funções no sistema nervoso central. E por último, nós temos aqui a pia mater, é a camada mais interna das meninges. De modo geral, a pia mater ela adere à superfície do cérebro e da medula espinal. Então, ela está em contato íntimo com o tecido nervoso. Então, aqui na imagem que nós temos, de forma representativa, podemos ver a distribuição das meninges, tanto no encéfalo quanto na medula espinal, para vocês observarem.
Então, de fora para dentro, nós temos a dura mater, aqui a meninge intermediária aracnoide, e a meninge mais interna, que é a pia mater, formando aqui as meninges cranianas. Já um pouco mais abaixo, nós temos as meninges espinais, que são as mesmas, mas já vão fazer o revestimento e a proteção da medula espinal. Aqui na próxima imagem, o que nós temos? Nós também temos aqui a distribuição do sistema nervoso central, ali no encéfalo, mais em cima, e aqui a medula espinal com as suas subdivisões. No canto superior direito, aqui, tá, desse lado aqui, desse canto, nós temos a distribuição aqui das meninges na região da cabeça, ou nós podemos observar o que? A dura mater, ok? Aqui nós temos a aracnoide e aqui a pia mater. Observe que a pia mater está em contato mais próximo com o tecido nervoso e a membrana aracnoide ela forma esse espaço aqui subaracnoide, onde nós vamos encontrar o líquido, como eu comentei para vocês anteriormente, né? Chamado de cérebro espinal ou céfalo raquidiano, que é muito importante para as funções do sistema nervoso, tá? E é justamente sobre esse líquido que nós vamos entrar em mais detalhes um pouco mais à frente. Aqui embaixo, né, já nesse canto inferior, nós podemos observar também as meninges, aqui na imagem, e a distribuição delas ao longo aqui da medula espinal. Como eu comentei com vocês anteriormente, nós temos um importante líquido que envolve o sistema nervoso, né? Que é o líquido cérebro-espinal, também chamado de céfalo raquidiano ou licor. E o que seria o líquido cérebro-espinal? Bom, o LCS, como nós também podemos chamar, né, de forma abreviada, é uma solução salina que é continuamente secretada pelos plexos corióideos, uma região especializada das paredes dos ventrículos. De modo geral, o líquido cérebro-espinal normalmente contém pouca proteína e não há células sanguíneas presentes nele. Além disso, o LCS serve a duas funções que são muito importantes. A primeira delas é a proteção física, ou seja, ele reduz o peso do encéfalo em cerca de 30 vezes, gerando menos pressão sobre os vasos sanguíneos e os nervos, e ainda auxilia no amortecimento. Quando nós paramos para pensar, né, que o encéfalo ele flutua no líquido cérebro-espinal, então é natural que ocorra uma redução do peso do encéfalo. Além dessa primeira função, né, a física, nós também temos uma segunda função que seria a proteção química. Por quê? Ao possuir uma composição diferente da do plasma, né, o LCS, por exemplo, né, ele tem uma composição diferente por possuir certos íons e uma concentração maior ou menor do que o plasma, alguns íons específicos. Então, você vai ter uma diferença na concentração de íons, por exemplo, o que garante um meio estável aos neurônios. Isso aí é uma outra característica dele. Então, aqui nós podemos ver na imagem seguinte o local onde é produzido o líquido cérebro-espinal, que são os ventrículos, né? Então, aqui nessa imagem nós podemos ver na vista lateral, à esquerda, e na vista frontal, do lado direito, né, os ventrículos laterais, que são constituídos pelos primeiros e segundo ventrículo, tá? Vamos dar uma analisada aqui, olha, ventrículos laterais, tá? São essas estruturas aqui, tá? O terceiro, aqui, olha, o terceiro e o quarto ventrículo, tá? Eles estendem-se através do tronco encefálico, como vocês podem observar aqui, olha, estendem-se ao longo do tronco encefálico e unem-se ao canal central da medula espinal. Então, o líquido cérebro-espinal ele é produzido nos plexos corióideos desses ventrículos aí.
tá? Agora, como será que isso ocorre? Vamos dar uma analisada aqui na imagem seguinte. O processo ele é bem interessante. Como vocês podem analisar aqui, olha, um plexo curioide, bem aqui, olha, um detalhe. Vocês podem observar. Aqui tem outro plexo curioide, tá? E aqui no canto inferior esquerdo, vocês observam uma imagem um pouco maior no detalhe para mostrar o plexo curioide, tá? Então, o que nós podemos observar aqui? Que as células do plexo curioide bombeiam seletivamente sódio e outros solutos, tá? Do plasma. Como vocês observam aqui, olha, aqui você tem um capilar. Então, as células do plexo curioide, ele vai fazer justamente essa passagem de algumas substâncias do plasma para essa região aqui, olha, essa região aqui mais interna, ok? Então, essa região aqui é o interior aqui dos ventrículos, tudo bem? Como vocês podem observar, criando assim um gradiente osmótico que puxa a água com os outros solutos. Aqui, olha, tá vendo a água aqui passando também, ok? Então, o líquido cerebroespinal ele flui dos ventrículos para dentro do espaço subaracnoideo, tá? Como vocês podem observar aqui, olha, você tem um espaço aqui, esse espaço subaracnoideo. Então, o líquido cerebroespinal, quando ele é gerado, ele vai poder circular por toda essa região aqui, olha, do encéfalo e também da medula espinal, como vocês podem observar aí, né? E quando ele está aí no espaço subaracnoideo, como vocês podem observar aqui no detalhe da imagem, no canto superior direito, ele vai envolver também o encéfalo, né? E a medula, tá? Ele vai estar aí entre as meninges, né? Na pia mater e na aracnoide. E o que nós podemos observar que, por fim, né, depois que ele banha todas essas regiões, ele é absorvido de volta para o sangue por uma vilosidade, né, ou, como vocês podem observar, é uma especialização na membrana da aracnoide dentro do crânio, como vocês podem observar aí no detalhe, bem aqui na imagem no detalhe. Estão observando aqui, olha. Então, ele é produzido, né, o líquido cerebroespinal pelos plexos curioideus, vai circundar toda essa região aqui e depois ele vai ser, digamos, devolvido, né? Vai ser absorvido na região da membrana aracnoide. Uma outra coisa também muito importante é sobre a barreira hematoencefálica. Essa barreira, né, hematoencefálica, ela protege o encéfalo de substâncias nocivas do sangue, seriam potencialmente perigosas, tá, para o sangue, como por exemplo toxinas, bactérias. E isso é possível graças ao quê? Como vocês podem observar aqui na imagem, no detalhe, vocês observam as células do sistema nervoso, né, que seriam aqui os astrócitos. Estão observando aqui no detalhe, os astrócitos, tá? Então essas células aí, elas ajudam a formar essa barreira hematoencefálica. Aqui no canto inferior direito, nós podemos observar que, olha, o pé dos astrócitos aqui bem unidos um ao outro, tá? Criando uma verdadeira barreira que impede a passagem de substâncias tóxicas, né, ou agentes patogênicos, né, micro-organismos como bactérias que porventura estejam aqui na circulação sanguínea, né? Então impede-se a passagem desses agentes perigosos aqui para essa região do sistema nervoso, né? Então isso geralmente não acontece justamente por causa da barreira hematoencefálica. Naturalmente nós também temos outras estruturas, como a questão da própria permeabilidade aqui dessas células que formam os capilares, que ela é diferenciada. Então isso também ajuda na questão da seleção de entrada de substâncias que possam porventura passar aqui do lume do capilar, tá, para essa região aqui mais interna do sistema nervoso central. Em relação à medula espinal, o que nós temos? Ela é a principal via para o fluxo de informações entre o encéfalo e o resto do corpo.
Uma outra coisa importante, ela está dividida em 4 regiões, denominadas de acordo com as vértebras do corpo. Seria cervical, torácica, lombar e sacral. Como nós podemos ver aqui na imagem, essas regiões que se iniciam aí abaixo do crânio, né, com a região cervical, e vão se espalhando ao longo da coluna. Aqui na imagem também nós podemos ver essa distribuição da medula, né, nessas regiões cervicais, torácicas, lombar e sacral. Bom, e de cada segmento da medula espinal surge um par bilateral de nervos espinais. Como nós podemos observar aqui na ilustração, nós vamos ter aqui um par saindo, tá, de cada segmento. E esse par vai ser formado por uma raiz dorsal e uma raiz ventral. O que seriam essas raízes? Bom, a raiz dorsal ela é especializada em conduzir informações sensoriais de entrada. Vocês podem observar aqui, olha, a raiz dorsal. E a raiz ventral, ela leva informações motoras, tá, o que é importante, para músculos e glândulas. Seria, no caso aqui, essa raiz ventral. Então, vamos dar uma olhada na organização. Então, nós temos aqui que a raiz dorsal de cada nervo espinal ela é especializada realmente em conduzir a entrada de informações sensoriais. Os gânglios da raiz dorsal contêm corpos de células dos neurônios sensoriais, como vocês podem observar bem aqui, olha, no detalhe, tudo bem? E a raiz ventral ela carrega de fato informações provenientes do sistema nervoso central para músculos e glândulas. Aqui, olha, a raiz ventral, né? Ela vai levar essa informação, ok? E a raiz dorsal, ela traz informações sensoriais. É muito interessante nós observarmos aqui esse esquema. Então, quando você tem corpos de neurônios no sistema nervoso central, eles são chamados de núcleos. Então, é o que nós temos bem aqui, olha, corpos de neurônios na medula espinal, tá? Só que esses corpos de neurônios, eles estão associados ao quê? A percepção de estímulos sensoriais. Por isso aqui no destaque. Um pouco mais aqui embaixo, você também tem corpos de neurônios. Só que eles estão associados a respostas, a envios de mensagens. Então, você vai ter os núcleos motores. Essa associação aqui, um pouco superior, ela é chamada de corno dorsal. E vai reunir esses núcleos sensoriais. Aqui um pouco mais embaixo você vai ter o corno ventral, que vai reunir esses núcleos motores. Tranquilo por aí? Então, tanto o corno dorsal quanto o ventral, eles são regiões que compõem a substância cinzenta, que é formada por esses núcleos sensoriais e motores. Além da substância cinzenta, nós temos a substância branca, como vocês podem observar aqui na imagem, tá? A substância branca. Ela é localizada na região dorsal e nas regiões periféricas aqui da medula, tá? E também aqui na região um pouco mais próxima da substância cinzenta e aqui nessa região ventral. Só que nós temos uma subdivisão dentro da substância branca no que diz respeito à transferência de informações, tá? Como vocês podem observar aqui nessa região que está destacada em verde, nós temos os tratos. O que são os tratos? Os tratos são formados por feixes de axônios mielinizados no sistema nervoso central. Então, quando esses tratos eles levam informações sensoriais para o encéfalo, tá? Eles são chamados de tratos ascendentes. Essas regiões destacadas em verde. E quando esses feixes de axônios eles levam comandos para os neurônios motores, tá? Eles são chamados aqui de tratos descendentes. Tudo bem? Então, nós observamos aqui na imagem como funciona esse sistema. Você tem o estímulo, informação sensorial. Aqui
na medula você pode ter aqui digamos, um centro integrador, tá ok? E aí você pode ter uma resposta. Eventualmente, né, as informações também podem ser levadas aqui, olha, para o encéfalo, né? Isso é uma coisa muito importante para gerar a percepção da informação, do estímulo, tá? E essa é uma forma de como está distribuído algumas regiões dentro da medula espinal. Em relação ao encéfalo, ele desempenha importantes funções específicas distribuídas entre as suas diferentes áreas, além de atuar como um centro coordenador e integrador. Além disso, o encéfalo adulto humano ele tem massa aproximada de 1 kg e 400 gramas e 86 bilhões de neurônios no cérebro, com cada neurônio possuindo até 200 mil sinapses. Isso aqui é um valor aproximado. Em uma pesquisa que foi publicada há um tempo atrás, se descobriu que o cérebro dos homens eles têm até 30% mais conexões entre os neurônios do que as mulheres. Mas isso não significa que eles sejam mais inteligentes do que as mulheres, tá bom, pessoal? Isso aqui é só mais uma informação. E esses valores aqui de massa e de número de neurônios médios, naturalmente esses valores variam entre as pessoas. Em relação às funções do encéfalo, inicialmente será comentado um pouco sobre o cérebro. Bom, ele é composto de 2 hemisférios, tá? Conectados principalmente pelo corpo caloso. Então nós temos aqui uma outra informação importante, que o cérebro ele é dividido em 4 lobos, de acordo com os ossos do crânio, onde cada um está localizado. Então seriam eles frontal, parietal, occipital e temporal. Como nós podemos ver melhor aqui na imagem, no detalhe aqui você tem o lobo frontal, aqui nessa região anterior, o lobo parietal, o occipital e aqui o temporal, tudo bem? Observe que eles estão distribuídos de acordo com a localização dos ossos aqui do crânio. E nessa outra imagem aqui de baixo nós podemos ver, além da distribuição dessas áreas que possuem funções específicas, outras regiões, como por exemplo aqui, olha, o hipotálamo, o tálamo, ok? Com mais detalhes a ponte, que são regiões específicas do encéfalo que nós vamos estudar com mais detalhe nos próximos slides. O cérebro em si, ele recebe informações sensoriais, ele integra e a processa. Se é apropriado, gera uma resposta. Então, um esquema bem simples de como isso ocorre através dessa situação. Você tem um sinal de entrada, né? Aí você tem uma integração, tá? Aqui no encéfalo. Você tem uma via de resposta, tá? Chamada via eferente, e a resposta que seria o reflexo, né? De uma maneira assim, bem simplificada de como ocorre o processo. Em relação à substância cinzenta, né, presente aí no cérebro, ela pode ser dividida em 3 principais regiões. Seria aqui a primeira o córtex, tá? A segunda os núcleos da base e a terceira o sistema límbico. Então vamos ver com detalhes cada uma dessas regiões aqui. Ok? Primeira região, o córtex cerebral, ele é organizado em áreas funcionais. Então você vai ter aqui essas áreas chamadas áreas sensoriais, motoras e áreas de associação. Então nós temos aqui, tá, uma descrição da função de cada uma dessas áreas. Por exemplo, as áreas sensoriais associadas à percepção, as áreas motoras, movimento dos músculos esqueléticos, e as áreas associativas, justamente a integração da informação e também controle de movimentos voluntários. Em relação aos núcleos da base, eles estão envolvidos no controle dos movimentos. Então aqui na imagem nós podemos ver a distribuição dos núcleos da base, tá? Presentes tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo, tá?
E aqui uma descrição, né, que os núcleos da base teriam como função justamente os movimentos. E agora, por último, né, essa região chamada de sistema límbico. Tá? O sistema límbico ele age como uma ligação entre as funções cognitivas superiores e as respostas emocionais mais primitivas. E suas principais áreas são o giro do cíngulo, o hipocampo e a amígdala. As emoções elas estão associadas ao que? Aos sentimentos, ao carinho, a lembranças, etc. Isso ajuda as pessoas a viverem em sociedade, criando laços sociais e relacionamentos. Então, por isso, o sistema límbico é tão importante. Bom, aqui nós podemos observar o hipocampo, tá? E a amígdala, né? São aqui partes que compõem o sistema límbico. Ambos estão, de uma certa maneira, associados à questão da memória, das emoções. No que diz respeito à questão da memória, é importante salientar que seria uma memória de longo prazo, que esses sistemas estariam associados. E aqui na imagem nós podemos observar melhor essas áreas. Nós temos o giro do cíngulo, tá? Temos o tálamo, o hipocampo, tá? Está associado, como foi comentado anteriormente, a memória de longo prazo, também está associado à aprendizagem e, de uma certa maneira, as amígdalas também estão associadas a essas funções, como, por exemplo, a emoção e a memória de longo prazo. Em relação ao diencéfalo, o que nós temos? O diencéfalo ele é formado pelo tálamo e o hipotálamo e duas estruturas endócrinas, que seriam as glândulas hipófise e pineal. Aqui na estrutura nós podemos observar, tá, com maiores detalhes, o diencéfalo. Ele é composto aqui por essas partes, tá, que vocês podem observar aqui, hipotálamo, tálamo e a hipófise, que é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Tudo bem? Aqui no detalhe da imagem podemos ver aqui o diencéfalo, né? As regiões que o compõem, né? As partes como o tálamo, o hipotálamo, a hipófise e a glândula pineal. Aqui nós temos a função de cada uma dessas partes. O tálamo, por exemplo, como centro integrador e estação retransmissora de informações sensoriais e motoras. O hipotálamo associado à manutenção da homeostase e alguns tipos de comportamentos, né? Regulação comportamental. A hipófise, a secreção de hormônios, tá? Hormônios da adenohipófise e da neurohipófise, como é o caso do hormônio antidiurético, tá? Ou vasopressina. E, por último, a glândula pineal associada à secreção de melatonina. Esses hormônios produzidos, tá, pela hipófise, pela glândula pineal e por outras estruturas endócrinas serão estudados com mais detalhe na parte de fisiologia endócrina. Em relação ao tronco encefálico, ele é a transição entre a medula espinal e o diencéfalo. Além disso, ele é formado pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. Como nós podemos observar aqui no detalhe, nós temos, olha, o bulbo, né, a ponte, tá? E o mesencéfalo, ok? Bom, o que nós podemos ver também aqui, olha, em relação ao tronco encefálico, né? Dele saem 11 dos 12 nervos cranianos, tá? Que são descritos de acordo com a sua constituição. Como nós podemos observar aqui, os nervos cranianos, tá? Aqui está o nome deles, o nome, o tipo e a função. Por exemplo, o primeiro deles aqui é o olfatório, olha, o tipo sensorial, função dele, informação olfatória do nariz, do cheiro, tá? Aqui nós também temos, por exemplo, o quinto aqui, olha, trigêmeo, ele é um nervo misto, informação sensorial da face, boca, sinais motores para a mastigação. Ele é misto porque ele reúne tanto informações do tipo sensorial quanto do tipo motor. Aqui nós podemos observar o tronco encefálico, seus componentes, mesencéfalo, ponte, bulbo, tá? Formação reticular, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente.
Então, no mesencéfalo, você tem o que? A função dele associada ao movimento dos olhos. A ponte, por exemplo, tem funções importantes como a coordenação da respiração. O bulbo, o controle de funções involuntárias. Tá? Um bom exemplo é o caso dos batimentos cardíacos, tá? Como um exemplo. E nós também temos aqui a formação reticular, que ela está associada à questão da vigília, do sono, tônus muscular, modulação da dor, como vai ser trabalhado com maiores detalhes um pouco mais para frente. Em relação ao cerebelo, o cerebelo é a segunda maior região do encéfalo. A sua função especializada é processar informações sensoriais e coordenar a execução dos movimentos. Então, nós temos aqui o cerebelo, associado à coordenação dos movimentos. Está aqui a imagem de um cerebelo, né, que vocês podem observar aqui. O sistema nervoso, não apenas do ponto de vista tradicional, como nós vimos, né, que seria, digamos aqui, um critério anatômico. Vamos ver dois tipos de modelos para trabalhar no sistema nervoso. O primeiro deles, de fato, o sistema nervoso usando o critério anatômico, tá? E depois nós vamos ver o sistema nervoso usando o critério funcional. Em relação à questão do critério anatômico, nós temos que ele é dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinal ou espinhal, e o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais, quando o critério é a questão anatômica. Quando adotamos outro critério, que seria o critério funcional para o sistema nervoso humano, nós podemos ter que o sistema nervoso ele pode ser somático ou autônomo. O sistema nervoso somático aí já é composto pelo encéfalo, pela medula e pelos seus nervos. E o sistema nervoso autônomo pelos dois famosos componentes, simpático e parasimpático. E vamos estudar com mais detalhes, né, essas partes aqui um pouco mais à frente. Tá ok, pessoal? Algumas considerações sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso ele apresenta dois componentes principais. Quais seriam eles? O primeiro deles são os neurônios, tá? E o segundo deles são as células que ajudam os neurônios, que são as células da glia ou neuroglia. Os neurônios eles são responsáveis pelas funções de percepção, integração e as funções motoras. Já as células da glia elas são responsáveis justamente para ajudar os neurônios na tarefa deles, como por exemplo a sustentação e proteção. É o que mais nós temos quando nós passamos a observar os neurônios, né? A primeira categoria. Nós temos aqui o seguinte, que os neurônios eles são formados pelo corpo celular ou pericário, onde fica a maioria das estruturas citoplasmáticas, as organelas. Além disso, os neurônios eles também são compostos pelos dendritos, que são, digamos, especializações, né, dos neurônios voltados para a percepção, né, ou recepção de estímulos, e os axônios. Os axônios estão mais voltados para a transmissão dos estímulos. Então, observando aqui a imagem, nós temos aqui o corpo de um neurônio, temos aqui os dendritos, estão associados à percepção, tá? Percepção aqui dos estímulos, e aqui os axônios, associados à transmissão desses estímulos aqui. Tudo bem? Então, você tem o sinal de entrada, a integração e a saída, né? Por isso que você tem o axônio com a função de transmissão, tá? Então, os neurônios, de acordo com a sua morfologia, né, tem vários tipos de neurônios. Você pode ter neurônios multipolares, que apresentam um axônio e vários dendritos. Você pode ter neurônios bipolares, que apresentam um axônio e um dendrito. Você também pode ter os famosos pseudo-unipolares, que apresentam uma só neurofibra. Então, vamos analisar aqui com mais detalhes cada um desses tipos aí. Então, em relação à localização dos neurônios, a maioria dos neurônios, né, dos corpos dos neurônios, estão localizados no sistema nervoso central e alguns poucos no sistema nervoso periférico, especificamente formando os gânglios nervosos, tá? As neurofibras,
elas formam, né, o que chamamos de tratos nervosos no sistema nervoso central e os nervos no sistema nervoso periférico, né? Lembrando que os tratos são justamente o que? Aqueles conjuntos de axônios. Então, de acordo com a sua função, nós vamos ter neurônios sensitivos, né, ou aferentes. Eles recebem informações sensitivas. Aí você também vai ter neurônios motores ou eferentes, tá? Pequena diferença nisso da palavra. Eles originam-se no sistema nervoso central e conduzem impulsos para os músculos, para as glândulas e outros neurônios. E, por fim, né, de acordo com a função dos neurônios, vamos ter os neurônios associativos ou interneurônios. Geralmente nos livros aparece muito a palavra interneurônios, tá? Então, esses neurônios aqui, eles estão localizados dentro do sistema nervoso central, tá? E funcionam interligando os neurônios sensitivos e motores. Aqui nós podemos ver na imagem, né, os tipos de neurônios. Olha, neurônio pseudopolar, neurônio bipolar, tá? Podemos ver também uma outra divisão, né, com relação à função. Olha, neurônios sensoriais, tá? Interneurônios, neurônios eferentes. Então, isso aqui para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor os diferentes tipos de neurônios, quanto à sua estrutura e quanto à sua função. Em relação aos neurônios ainda, né, de acordo com o tipo de neurofibra, o que nós podemos ter? Podemos ter o nervo sensitivo, que possui neurofibras de neurônios sensitivos. Podemos ter o nervo motor, que possui neurofibra de neurônios motores. E podemos ter o nervo misto. Por que será? Porque ele possui ambos os tipos de neurofibras. Agora, saindo um pouco dos neurônios, entrando aqui nas células gliais, nós temos que essas células, né, que dão suporte à atividade dos neurônios, elas são formadas por vários tipos de células especializadas. Entre elas eu destaco aqui os astrócitos, que são células de forma estrelada, com múltiplos prolongamentos citoplasmáticos, tá? Eles dão suporte para a atividade dos neurônios, às vezes suporte físico mesmo. Nós temos os oligodendrócitos, eles são menores, tá? E seus prolongamentos se enrolam em volta dos axônios, tá? E aqui nós também temos células de Schwann, que tem a mesma função dos oligodendrócitos, porém se localizam em volta dos axônios no sistema nervoso periférico. Nós também temos as células ependimárias, que são células epiteliais colunares que revestem os ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinal, e células chamadas de microglia, que são pequenas e alongadas, quando ativadas assumem a forma dos macrófagos. Macrófagos estão associados ao sistema de defesa e tornam-se fagocitares. De uma certa maneira estão ajudando aí a proteger as demais células aí do sistema nervoso. Então aqui na imagem nós podemos ver alguma dessas células aqui, tanto os neurônios, olha, aqui você tem, por exemplo, os interneurônios, tá? Aqui você tem os astrócitos, olha, dando esse suporte aqui, eles ajudam a compor a barreira hematoencefálica. Aqui nós temos os oligodendrócitos, como vocês podem observar aqui, eles ajudam a compor aqui a bainha de mielina, que ajuda os neurônios a desempenhar de forma mais eficiente as suas funções de transmissão dos impulsos nervosos. E aqui na outra imagem podemos ver essas categorias aqui, né, de células de suporte, né, no sistema nervoso periférico, tá? E aqui no sistema nervoso central. Vocês podem observar, olha, oligodendrócitos, astrócitos e a função que cada uma delas aqui está desempenhando. Os neurônios, eles geram e conduzem sinais. Então nós temos aqui, por exemplo, né, o que diz respeito à questão do potencial de membrana. O que seria o potencial de membrana? Seria a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior de uma célula, causada por uma diferença na concentração de íons. Então, isso seria o potencial de membrana. Isso é muito importante para que nós possamos compreender
como é que ocorre a transmissão, né, dos impulsos nervosos. Nós também temos outro conceito importante chamado potencial de repouso, que é o potencial de membrana de uma célula viva em repouso, na qual o interior é negativo em relação ao exterior. O outro conceito muito importante, né, potencial de ação. Seria o potencial de ação? É um impulso em um neurônio na forma de uma onda de despolarização ou hiperpolarização imposta sobre a superfície de uma célula polarizada. Mais à frente nós vamos entender melhor esses conceitos aqui de despolarização ou hiperpolarização. E aqui também temos um outro conceito, né, importante associado à questão da transmissão dos impulsos nervosos, são as bombas iônicas, né, e os canais iônicos, que são essenciais para que ocorra a despolarização e a hiperpolarização. Então, eles geram potenciais de membrana. Então, aqui no esquema, para vocês observarem direito, né, aqui nós temos uma bomba de sódio-potássio, né. Então, nós podemos observar o que ela faz, a transferência de alguns íons, nesse caso aqui o sódio e o íon potássio. Aqui nós observamos que a concentração de íons sódio, tá, ela é muito grande aqui, olha, no meio extracelular. E que dentro da célula a concentração desse íon ela já é pequena. Mesmo assim, o que a célula faz? Ela remove esses íons, tá, o sódio aqui, olha, de dentro e coloca para o meio externo. Em contrapartida, ela faz o oposto com o íon potássio. A concentração dele já é menor fora da célula, mesmo assim ela vai continuar capturando esse íon e transferindo para o meio interno, onde a concentração de íons potássio já é maior. Isso aqui é apenas um mecanismo, existem outros mecanismos de transferência de íons do meio intracelular para o meio extracelular. Nós vamos ver um pouco mais à frente que há vários canais que permitem, né, o escoamento, por exemplo, aqui do íon potássio. Então, esse íon potássio, às vezes, ele acaba escoando, por assim dizer, para fora da célula, a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Isso nós vamos ver mais na frente e como isso é importante para a transmissão dos impulsos nervosos. Bom, aqui na imagem nós podemos observar no detalhe, né, na parte superior, né, a bomba de sódio e potássio, tá? Aqui nós temos o que, olha, receptores aqui, olha, na membrana. Nós temos aqui, olha, são proteínas que atravessam de um ponto a outro a membrana plasmática e eles permitem justamente a transferência desses íons, tá? Isso pode acontecer com ou sem gasto de energia. Nesse caso aqui, da bomba de sódio e potássio, essa transferência de íons, como ocorre contra um gradiente de concentração, ela acaba gerando o que? Um gasto de energia. Mas, resumidamente, o que esse complexo proteico faz? Ele remove, tá, o íon sódio, né, do meio interno para o meio externo. Como você pode observar aqui no detalhe, olha, remove para o meio externo. Em contrapartida, ele pega o íon potássio e o coloca para o meio interno, como vocês podem observar aqui. Esse é o mecanismo aqui da bomba de sódio e potássio. Tá? No slide anterior nós vimos a animação dela e aqui estamos vendo o esquema dela. Nós também temos os canais de sódio e potássio. Aqui você não tem um gasto de energia para haver um deslocamento dos íons, que de uma certa forma ocorre a favor do seu gradiente de concentração. Então aqui no caso você tem o potássio, que ele consegue passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando o canal de potássio, né, o potássio está aberto, ele consegue passar. A mesma coisa acontece para o sódio, né? Quando o canal de sódio está fechado, ele não consegue passar. Mas, quando ele abre, o íon sódio ele passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Que no caso aqui é o meio intracelular. Então, resumidamente, a bomba de sódio e potássio move potássio para dentro do neurônio e sódio para fora. E os canais iônicos permitem a difusão de íons específicos de acordo com seus gradientes de concentração.
no caso íon potássio, ele tende a deixar os neurônios quando os canais de potássio estão abertos. E o íon sódio tende a entrar nos neurônios quando os canais de sódio estão abertos. Então aqui na imagem seguinte nós podemos observar como a bomba de sódio e potássio, os canais iônicos e a diferença na concentração desses íons podem estar associados à questão da transmissão dos impulsos nervosos. Bom, inicialmente nós temos aqui na parte superior temos uma imagem, tá? Então aqui no canto esquerdo temos o potencial de repouso. Observe especificamente aqui essa imagem, né? Essa primeira imagem, tá? Então o que nós podemos observar aqui? Aqui você tem os canais de potássio abertos. Os canais de sódio estão fechados, tá? Canais de sódio voltar independente estão fechados, tá? E aqui temos os canais de potássio ligante dependente também estão fechados. Aqui mais embaixo nós temos o potencial de repouso. Observe que é um potencial de repouso negativo. Ele está em menos 60, né? Seria esse o potencial de repouso da membrana. É menos 60 milivolts, tá bom? Aqui no detalhe. Por que ele está negativo? Por que será? Porque você tem o quê? Uma quantidade de íons, né, com carga positiva, no caso de cátion, menor, ou seja, ela é pequena em relação à quantidade de íons com carga positiva fora da membrana plasmática. Como vocês podem observar aqui. Até aí tudo bem, né? Você tem um potencial de repouso. Depois você vai ter o que nós chamamos de despolarização, tá? Despolarização. Então, na despolarização, o que é que nós temos? Canais de sódio, voltagem dependente, eles se tornam abertos. Para os canais de sódio, voltagem dependente, se abrirem, isso pode ser por N motivos. Por exemplo, você pode ter um outro canal vizinho, né, de sódio, voltagem dependente que esteja aberto. Então, isso induz esse canal aqui a se abrir. Você pode ter a presença aí de um neurotransmissor, como a acetilcolina, que eventualmente pode fazer esse canal de sódio e voltagem dependente também se abrir. Então, existem vários motivos aí, tudo bem? Quando isso acontece, o que você tem? A entrada do íon sódio, né, que está em grande concentração fora da célula para o meio interno da célula. Então, você tem aqui uma despolarização. Por que despolarização? Porque com a entrada de cargas positivas, o potencial de membrana vai ficar menos negativo. Então, aqui você tem, olha, menos 60. Aqui, por exemplo, pode passar o quê? Para menos 30. Ficou menos negativo. Ok? E aí, depois da despolarização, você pode ter a hiperpolarização. Tá? O que seria a hiperpolarização? Ocorre quando o potencial de membrana se torna mais negativo. Como vocês podem observar aqui, olha. A membrana o quê? Fica nesse estado hiperpolarizado. Ou seja, se você tinha um valor aqui menos 30, aí ela desce, tá? Sofre repolarização. E aqui fica abaixo de menos 60, quase menos 90. Então, isso aqui é chamado hiper. Hiper significa muito, né? Hiperpolarizado, hiperpolarização, tá? Então, você tem aqui, olha, uma fuga de cargas positivas. Quando outros canais, como esse caso do canal aqui, olha, de potássio ligante dependente, ele se abre. Então, o íon potássio ele acaba saindo de dentro da célula. Então, a célula fica internamente com um número menor de cargas positivas. Então, por isso que o potencial de membrana se torna mais negativo. Então, resumidamente, tá? As membranas podem ser despolarizadas ou hiperpolarizadas. Tá? O potencial de repouso ele é produzido pela abertura de canais de potássio. A despolarização ocorre quando o potencial de membrana se torna menos negativo. Por exemplo, quando o íon sódio entra na célula através dos canais de sódio. E a hiperpolarização ocorre quando o potencial de membrana se torna mais negativo. Agora, olhando aqui o próximo slide, o que nós podemos observar? Aqui na parte superior, né, nós temos o potencial de membrana, tá? Aqui de um neurônio, especificamente aqui da região do axônio. Tá? E aqui nós temos 4 momentos. No primeiro momento, nós temos o que? Olha, potencial de repouso. Ou seja, você observa aqui que você tem um valor que, olha, menos 60,
tá? É um potencial de repouso aqui do axônio. E você observa aqui que os canais do íon sódio, voltagem dependente, estão fechados, tá? Isso no primeiro momento aqui. Aí o que acontece aqui? Os potenciais de ação, eles resultam de mudanças rápidas nos canais de sódio e potássio. Uma mudança de potencial de membrana pode resultar de uma atividade de uma sinapse, por exemplo, liberação de um neurotransmissor, que pode chegar aqui nesse axônio e disparar um potencial de ação, tá? Como nós podemos observar aqui na imagem, olha, o potencial de ação sendo disparado. Quando isso acontece, quando você tem a presença de um neurotransmissor, por exemplo, os canais de sódio e voltagem dependente eles se abrem. Com isso, como nós vimos no slide anterior, mais íons sódio entram na célula, tá? E quando isso acontece, eles causam o que, pessoal? Eles causam, né, uma despolarização, tá? Uma entrada aqui de íons sódio, tá? Aí você vai ter aqui, olha, potencial de ação aqui, olha. No 3 aqui você tem um pico, né? Você tem aqui, olha, mais canais de sódio e voltagem dependente vão se abrindo. Aqui você observou que estava só um aberto e aqui o outro estava fechado. Aqui abriram os dois, né? Então realmente você vai ter um potencial de ação bem significativo. Então aqui isso não vai poder acontecer para sempre, né? Esses canais de sódio e voltagem dependente vão se fechando. Depois de um tempo eles se fecham, tá? E o que acontece? Os canais de potássio aqui eles se abrem, né? São canais de potássio e voltagem dependente se abrem. E com isso o íon potássio sai da célula, tá? Então, quando isso acontece, né, você tem uma diminuição aqui nesses valores do potencial de membrana, começa a diminuir bastante, até chegar ao ponto de voltar para os valores anteriores, né, do potencial de repouso ou até abaixo desses valores, né, que é o que nós chamamos de hiperpolarização, ok? Aí depois, no final, isso pode voltar a acontecer, a sensação nervosa pode de novo passar por esses estágios aí, né? Sair do potencial de repouso, sofrer uma despolarização, tendo seu potencial de ação, depois uma repolarização e até mesmo uma hiperpolarização. O que nós podemos observar aqui na imagem seria o seguinte: os potenciais de ação eles são conduzidos ao longo do axônio sem redução do sinal. Então nós percebemos aqui, olha, um estímulo, tá? Qualquer que pode eventualmente abrir aqui os canais de sódio e voltagem dependente, e isso estimula outros canais de sódio e voltagem dependente vizinhos, tá? E esse sinal ele é, digamos, propagado para os outros canais. Com isso, o que nós observamos? Que é como se você tivesse uma onda. Está observando aqui, olha. Então, os potenciais de ação eles são conduzidos ao longo do axônio, sem a redução do sinal, pois devido à onda de despolarização, né, que vai avançando, mais canais de sódio, né, no caso íons sódio e voltagem dependente, se abrem. E o potencial de ação é gerado novamente na próxima secção da membrana, como nós podemos observar bem aqui, ó. E os canais anteriores eles vão se fechando. Então a onda ela vai se propagando, como vocês podem ver aqui, olha, da esquerda para a direita. Isso é uma coisa muito interessante. Nesse caso nós estamos observando, né, uma fibra nervosa que ela não apresenta aqui bainha de mielina. Então você observa aí os canais iônicos todos reunidos, uns ao lado do outro. Só que você sabe que você tem fibras nervosas com bainha de mielina. Como é o caso aqui desse exemplo, né? Você tem um neurônio, esse axônio dele que tem a bainha de mielina aqui, ó. Então a bainha de mielina, em teoria, ela dificultaria, né, a presença aí desses canais iônicos. Você não teria esses canais iônicos, então aqui nessa região você não teria como ocorrer a troca de íons. Mas, mesmo assim, ocorre, tá? A corrente elétrica ela até pode se propagar ao longo de maiores distâncias no axônio mielinizado do que ao longo do axônio não mielinizado. São coisas bem interessantes, né, que a gente pode observar aqui, que seria como se a onda de despolarização ela ocorresse em saltos. Então você tem aqui essa região como se ela desse um salto aqui, olha, para essa outra região. Essa região desce um salto para essa região seguinte. Então a onda aí de despolarização ela é até mais rápida.
em fibras nervosas com bainha de mielina do que naquelas que não possuem bainha de mielina. E o processo de despolarização, né, com abertura de canais iônicos de sódio voltagem independente, ele é bem semelhante. Falando um pouco aqui sobre a questão das sinapses, tá? O que são sinapses? Né? São locais de contato entre os neurônios ou entre neurônios e outras células efetoras, né? Por exemplo, células musculares. Então, nós podemos observar o que na imagem, né? Nós temos aqui um exemplo de sinapse química. Então, o que acontece aqui na sinapse química? A mensagem química da célula pré-sináptica, no caso aqui do neurônio, né? Terminação aqui dessa fibra nervosa, induz mudanças na célula pós-sináptica. Aqui nesse caso você tem uma célula muscular, né? Que seria a célula pós-sináptica. A sinapse química, ela caracteriza-se pela ausência de contato físico entre os neurônios. Você observa que as duas células não se tocam. Você tem uma fenda sináptica, tá? No exemplo aqui, o que nós podemos observar? Nós temos uma junção neuromuscular, neurônio-músculo, né? Nessa região, mas em nenhum momento essas duas células elas se tocam, tá? As sinapses podem ocorrer entre neurônio e neurônio também, tudo bem? Então, o que nós podemos observar aqui? Você tem a chegada aqui de uma onda de despolarização, tá? E aqui você tem os axônios terminais. E aqui os canais iônicos de sódio e voltagem independente. Então, à medida que eles vão se abrindo, né, um vai induzindo o outro a se abrir, tá? E o sódio vai entrando. Até que chega um ponto em que os canais, né, iônicos para o cálcio, eles se abrem. Com isso, o íon cálcio ele entra. E a presença aqui desse íon cálcio dentro da célula causa a fusão das vesículas, né, essas vesículas aqui, contendo um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, isso faz com que a acetilcolina ela saia do interior aqui da célula, sofrendo um processo, né, muito conhecido já por nós, chamado de exocitose. Então, a presença aqui desses íon cálcio, né, a entrada deles, permite a fusão dessas vesículas com a membrana plasmática aqui do neurônio. Então, o que acontece? A acetilcolina ela cai aqui na fenda sináptica. E a acetilcolina, quando ela cai na fenda sináptica, ela entra em contato com esse receptor aqui, que é o receptor de acetilcolina. Então, a presença da acetilcolina abre o receptor de acetilcolina. Então, quando o receptor de acetilcolina ele se abre, ocorre a entrada aqui de íon sódio. E a presença desse íon sódio entrando vai promover o quê? A abertura de outros canais iônicos de sódio e voltagem dependente. E aqui vai gerar uma onda de despolarização, que vocês podem observar aqui. Estão observando? Tá? E você tem os receptores de acetilcolina espalhados aqui ao longo da membrana plasmática da célula. Tá? Então, eles promovem aqui a entrada do íon sódio, tá? Gerando aqui uma despolarização já na célula muscular, que é uma coisa bem interessante para cá, tá? Aí você pode perguntar, mas isso vai continuar ocorrendo indefinidamente? Não, até porque a acetilcolina, que ela está aqui, ela vai ser removida desse receptor de acetilcolina, graças à ação de uma enzima chamada acetilcolinesterase, que vai quebrar a acetilcolina, né? Você pode observar aqui, nessa parte, que você tem a remoção da acetilcolina, tá? É toda quebrada. E a acetilcolina, né, pelo menos os fragmentos dela, vão ser reaproveitados de novo no interior da célula neural. E com a remoção da acetilcolina, aqui dos receptores, esses canais vão se fechar, tá? E com isso vai diminuir a entrada do íon sódio para o interior da célula muscular, cessando aqui a transmissão do impulso, tá? Que começou aqui nos neurônios e passou para a célula muscular. Então, muito bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Estudem, façam revisão do assunto e até a nossa próxima aula.